Fala, seus otakus, beleza? Vamos lá com um review aqui do episódio 13 do nosso queridíssimo espadachim mineiro, que é o Keijin Himura, beleza? Vamos lá, gente. O episódio, né, começa aqui interessante, né? Já começa ali com o hall ali, né? O Takeda com a metralhadora lá que dispara 200 balas por segundo, cara. Então, assim, é muita coisa, é muito rápido, é muito difícil você fazer alguma coisa em relação àquela arma ali, né? Você não consegue nem correr nem disparar, apesar que no episódio anterior, né, eles estavam correndo, desviando e tal, mas o próprio Kenshin falou que ele estava, né, disparando. Ele estava errando de propósito, né? Apenas para fazer eles ficarem andando de um lado para o outro ali, né? E aí nós temos aí a morte do Oniwa Banshu, né, cara? Então, assim, a gente vê ali, né, todos os membros morrendo, né? E aí o Takeda Oshi, tava todo mundo morrendo, ele Oshi. Mas enfim, piadinha ruim, né, gente? O Aoshi, será que ele, né, apesar do Kenshin ali no final, né, ele falar, venha me enfrentar e pegue o título de mais forte, né, e a gente vê depois o Aoshi entrando lá no bosque, no final, né, com o objetivo de ser mais forte, mas, né, será que até quando ele vai manter esse propósito aí? Será que ele realmente retorna, né? Então, assim, a morte do Oniwa Banshu, né, é algo que possivelmente pode impactar bastante, né? Inclusive, ele queria o título por conta dos seus companheiros. Ele perdeu seus companheiros, será que ele pode perder também seu propósito? Então, assim, enfim, vamos ver se um dia ele retorna aí, né? Apesar que aparentemente tudo indica que um dia ele vai retornar, porque ele não entrou naquele bosque ali à toa, né? E aí a gente vê a morte do Shikiju, né? Ele diz que realmente se cumpriu o propósito dele, né? Porque ele tomou aquelas drogas para ficar mais forte, né? E a força dele, né? O físico grande dele foi, né, o que se tornou uma muralha que impediu as balas de atravessarem e chegar até o Oshi. Então, assim, o cara, né, ficou lá ajoelhado na frente do Oshi e não deixou, né? E virou uma proteção mesmo, né? Mesmo após, né, a morte, o cara ficou lá parado, né? E aí depois a gente vê ali, né, o Beshimi junto com o Ryotoko, os caras, né, o Ryotoko correndo na direção, ele abaixa, o Beshimi sai de dentro daquela, como é que chama? Daquele barrilzão, né, nas costas dele, e aí, pô, não tem como, né, um projétilzinho assim lançado contra uma metralhadora que dispara 200 balas por segundo, cara, não tem como. E era muito provável que alguma bala da metralhadora fosse atingir o projétil do Beshimi, né? Então, assim, não tem como realmente competir, né? 200 balas por segundo, cara. Tenta imaginar, ó, um segundo, 200 balas. Meu amigo, 200 balas é coisa pra caramba. Então não tem como, né? E aí tem a conversa do Hannya com Kenshin. Essas coisas assim, eu acho que poderia ser melhor construído. Pô, por que o Takeda tá lá olhando com cara de tabaco, olhando para os dois conversar, sabe? Então, assim, eu acho essas coisas meio... Eu acho que poderia construir melhor a coisa, né? Poderia às vezes dar uma velocidade maior para a cena, né, para poder dar mais credibilidade para a coisa, né, que fica assim, pô, os dois estão aí conversando, estão planejando e o outro está só olhando, né, então eu acho meio sem lógica, né, mas enfim,
o Hannya conversa ali com o Kenshin, né? Dá ali a ideia para ele, né? E aí, quanto tempo tu vai precisar, tal? E aí, beleza, os dois se alinham, o Hannya começa a correr e o Takeda fica sem balas, né? E o Kenshin, né, tranquilamente pega ali sua espada e fica parado olhando pro Takeda, e o Takeda lá se achando. Então o Takeda vai lá disparar as balas, né? E aí o Kenji Reimura fica só ali, né? E aí, cadê as balas? Acabou, meu filho, acabou, presta atenção. E isso é algo interessante porque, né, o Takeda, ele não é uma pessoa que está ali na batalha, no enfrentamento, né? Se fosse uma pessoa que vive no enfrentamento, ele ficaria esperto com esse tipo de coisa, mas ele não tá nisso. Então ele pega uma arma e fica ali se achando todo poderoso, e sai atirando, sem pensar no amanhã, né? E aí, daqui a pouco, acaba as balas e ele fica ali completamente desprotegido, né? E aí nós temos ali, né, depois eles vão lá atrás da Megumi, e agora imagina só, você enfrentar tudo aquilo, enfrentar caras perigosíssimos, apanhar pra caramba, né, inclusive o cara com uma metralhadora, aí chega lá, a Megumi tá, ó, não dá, né, gente, não dá. Aí eles ajudam a Megumi ali, e no final fica tudo certo, né? E eu tô falando aqui, gente, eu não tô falando ponto por ponto aqui, eu tô falando só aquilo que eu acho interessante, né? E aí nós temos, né, mais por final, o Keijin versus o Aoshi, né? O Aoshi fugindo, né? E o Keijin ali falando a respeito para ele voltar, né? E batalhar com ele. E um outro detalhe também que eu queria falar a respeito disso, né? Eu não tive tempo de voltar lá no clássico para assistir novamente, né? Mas a lembrança que eu tenho disso é que no clássico tinha ficado mais claro que o Kenshin, ele venceu o Aoshi, mas se eles se enfrentassem novamente, o Kenshin perderia, né? Porque, afinal, vamos lá, o Kenshin segurou a lâmina da espada com a mão, né? Então, assim, esse detalhe eu acho que não funcionaria. Se os dois se enfrentassem novamente, isso não funcionaria de novo, né? Então, assim, sem contar o risco, né? Porque o Aoshi, né? O Oshi poderia pegar ali e bater na lâmina, né, com força, de forma a cortar ou para cá ou para cá. Ou o cara perde a mão ou o cara perde os dedos, né? Então, assim, ficar segurando a lâmina da espada é um risco muito grande, né? Então, assim, isso poderia, né, o Oshi poderia utilizar isso a seu favor, né? E sem contar que, né, o cara já estaria vacinado com esse artifício, né? Não é técnica, é um artifício que ele utilizou. Então o cara já estaria vacinado, ele da próxima, né, ele meio que foi pego de surpresa, né? Então o cara, né, já iria ter contramedidas a respeito disso, né? Então um próximo enfrentamento, o Kenshin já estaria com muita desvantagem, né? Pelo que eu me lembro, isso no clássico ficou mais claro. Agora, né, nesse remake, ele não deixou isso tão claro, né? Eu acho que quando ele chega lá e chama o Takeda para pegar o título dele de melhor, aí nesse ponto é que, né, fica meio que subentendido isso, mas não tão claro, né? E aí ao final lá, né, Ixi, agora eu esqueci quem foi que falou, se foi o Yahiko ou foi o Sanosuke, o Insanosuke. Agora eu não lembro qual dos dois falou, mas alguém ali falou que, né, o Aoshi iria treinar. Na verdade, eu acho que ele nem precisava treinar, né? Mas ele iria treinar, ele iria ficar mais forte, iria enfrentar o Kenshin, né? E o Kenshin talvez não conseguisse na próxima, né?
Mas, e foi o que realmente aconteceu. Ele entrou lá no bosque, né? No bosque enfeitiçado, né? Bosque, enfeitiçado, né? Eu esqueci a palavra aqui, fugiu da mente. Mas deve ser só um bosque muito perigoso, com muita gente, muitos criminosos, entendeu? Lembre-se, gente, não existe nada de feitiço, magia, nada nesse universo, né, do Kenshin Himura ali, né, do Samurai X, Rurouni Kenshin, ok? O antigo Samurai X, Rurouni Kenshin. Não existe esse tipo de coisa, né? É tudo muito mais natural, o uso da espada, o uso de gasolina, azeite, sei lá, qualquer coisa, mas não existe magia, feitiço, né? Obviamente as pessoas criam essas lendas por conta do medo, por conta disso. Então esse bosque não tem nada mágico nele, tá certo? Deve ser apenas um bosque onde tem muitos criminosos, né? E todo mundo que entra lá possivelmente acaba morrendo, não volta mais, né? E aí o pessoal acaba dando esse nome. E o Aoshi deve ter entrado lá justamente por conta disso, por saber que tinha muita gente perigosa ali. Ele falou, vou treinar, né? E aí é isso, né, gente? Eu fiz aqui só os pontos mais importantes. Eu queria até fazer um vídeo mais curto, eu não gosto de fazer vídeos tão longos, mas enfim, era isso que eu tinha pra falar. Então curta, comente, compartilha aí, se inscreve no canal, beleza? Vamos dar essa força aí. Valeu, falou!